E aí, pessoal, tudo bem? Tá? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tá? Mais uma vez vamos tratar aqui de uma questãozinha do ano de 2020, tá? Na nossa hashtag aqui, na nossa playlist de 100 questões comentadas do ano de 2020 aqui para vocês. Já estamos na hashtag For de For, olha só, 44, né, pessoal? Então, por favor, não esquece, se ainda não te inscreveu, te inscreve, só apertar aqui o botãozinho aqui embaixo, né, inscrever-se. Então, te inscreve ali, por favor, aperta o sininho para receber as nossas notificações e, por favor, não esquece, se puder, dar um joinha aí pro Prof. Marques para ele poder, né, transformar o canal numa coisa cada vez melhor. Então, vamos lá. Pessoal, olha só, tá? Essa questãozinha aqui, deixa eu passar aqui para você. É uma questão, então, agora, né, como já sabemos, do ano de 2020, tá? Da FSPSS de nível superior, prova aí para o cargo de enfermeiro. Então, vamos lá. Pessoal, olha só, aqui nós temos uma questãozinha trabalhando com... eu até poderia dizer que é uma questão de processo de formação de palavras também, né? Até porque envolve ali uma questão de prefixação, mas aqui ele está querendo analisar muito mais a parte ortográfica do que o processo de formação da palavra, tá? O que ele está questionando basicamente aqui, ó, é se nós vamos ou não utilizar o hífen. Bom, e aí percebe que o prefixo em questão aqui é o prefixo alto. Acho que isso ficou bem evidente, né, a partir das alternativas. Então, ele quer saber como é que se escreveria, né, autorretrato e como é que se escreveria autoestima. E isso já partindo, evidentemente, da nova reforma ortográfica. Acho que agora nem há de se falar mais nisso, né, pessoal? Até porque ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2016. Então, já faz bastante tempo, não há de se falar. A gente até pode fazer comparações com a antiga ortografia, mas, enfim, vamos lá. O que diz, então, tá, pessoal, a regrinha em relação ao hífen quanto a prefixos? Bom, a resposta é depende, depende do prefixo. Nós temos um grupinho de prefixos, pessoal, vamos colocar aqui, ó, que são os prefixos terminados em vogal, olha só, em vogal, e aí toma muito cuidado, porque tem gente que para aqui e acha que a regra termina aqui. Ah, terminou em vogal e o outro... Calma. Olha só, isso aqui é só uma parte da regra. Então, são prefixos terminados em vogal átona. Olha só. Como assim, Marques, prefixo terminado em vogal átona? O que é uma vogal átona? Vogal átona é aquela que não é uma vogal tônica. Você dizer, pô, Marques, vai ter explicação, né? Tá, vamos lá, gente, olha só. A gente tem, né, sempre numa palavrinha uma sílaba tônica, sim ou não? Sim. Então, quando a minha palavra termina com uma vogal, tá, tônica, quer dizer que essa vogal tônica ela está inserida na sílaba tônica. Tá? Vou pegar um exemplo aqui para você. Olha só, a palavra café. Tá? Esquece um pouquinho que a gente está falando aqui do prefixo alto. Tá? Esquece que estamos falando de prefixos. Então, olha só, eu tenho a palavra café. Ó, café. A palavra café termina numa vogalzinha, sim ou não? Sim. Se eu te perguntar se essa vogal é vogal átona ou vogal tônica, a vogal é tônica. Por que isso? Porque ela está inserida na sílaba tônica. Ó, essa aqui é a sílaba tônica, sim ou não? Sim. E a vogal que estiver inserida na sílaba tônica é o que a gente chama de vogal tônica. Marques quer dizer, então, que, consequentemente, esse azinho aqui, que também é uma vogal átona? Perfeito, é uma vogal átona. Por quê? Porque não está inserida na sílaba tônica. Tranquilo? Sem problemas? Então tá, olha só. Então eu coloquei isso aqui, deixa eu apagar aqui, só para que você tenha um entendimento da regra. Não saia decorando um monte de coisa aqui. Pera aí, pessoal. Bom, então voltando para a nossa regrinha aqui, tá, pessoal? O que diz a regra em relação a um grupinho de prefixos que eu já vou te dar alguns, tá? Tem alguns prefixos que são terminados em vogal átona, tá? Se esse prefixo ele é terminado em vogal átona, aí tem um detalhe, olha só. Se eu estou fazendo essa distinção, é um prefixo terminado em vogal átona, tá? É porque o meu prefixo aqui ele vai ter mais de uma sílaba, tá? Então tem que... ô Marcos, isso vai servir para todos os prefixos com mais de uma sílaba? Não necessariamente, tá? Mas ele tem que terminar em vogal átona, e para ele terminar em vogal átona, ele tem que ter, obviamente, uma vogal tônica, porque toda palavra tem uma sílaba tônica, certo? Então, ele vai precisar de mais de uma sílaba, né? Então, olha só, eu tenho prefixos terminados em vogal átona, beleza? Bom, aí vem a segunda parte da regra, olha só. Se ele terminar em vogal átona, tá? E o segundo elemento iniciar, olha só,
por mesma... Olha só a palavrinha que importante, pessoal. Mesma vogal. Como assim, Marcos? Mesma vogal? A mesma vogal que termina o meu prefixo. Então, eu tenho um prefixo terminado, por exemplo, na vogal átona I. Se o segundo elemento, pessoal, iniciar por I, eu vou utilizar hífen, tá? Então, aqui é quando nós vamos utilizar o hífen, tá? Então, se o segundo elemento iniciar por mesma vogal, Ó, então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o hífen, beleza? Então, meu prefixo terminou em vogal átona, o segundo elemento iniciou por mesma vogal que termina o meu prefixo, nós vamos utilizar o hífen. Tá, beleza. Aí, pessoal, tem um outro detalhezinho aqui, ainda nessa regrinha, tá? Que cabe a observação, porque daí ela vai nos ajudar a de fato, entender aqui qual seria a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Se o segundo elemento iniciar por R, tá? Ou por S, tá? O que acontece hoje, tá, pessoal? Se o segundo elemento, então eu tenho um prefixo terminado em vogal átona, tá? Tu já percebeu que o segundo elemento não inicia por mesma vogal que termina ele, tá? Então eu não estou pensando mais no hífen, né? Então aqui eu vou juntar, ó. Então eu vou me imaginar o prefixo que eu vou chamar de X, mais o segundo elemento que eu vou chamar de Y. Vou juntar tudo, sem hífen aqui, tá? Só que tem um detalhe. Se o segundo elemento iniciar por R ou S, nós vamos dobrar o R ou S. Tu vai dizer, pô, Marques, tá muito difícil isso. Espera aí, então eu vou te ajudar. Vamos pegar exemplos aqui. Olha só. Tá? Pessoal, se eu tivesse isso aqui, ó, anti mais inflamatório. Famoso anti-inflamatório. Tranquilo? Inflamatório. Bem devagarinho aqui para sair bonitinho. Então, olha só. Percebe que nós temos aqui um prefixo. É o prefixo anti. Qual seria a sílaba tônica de anti, pessoal? Deixa eu até trocar a cor aqui para vocês. Ó, anti. A sílaba tônica é o an. Concorda comigo? A gente não fala anti, a gente fala anti. Então, a sílaba tônica é a primeira. Tá, então, concorda comigo que anti é um prefixo terminado em vogal átona? Sim ou não? Sim, por quê? Porque aquela vogal não está inserida na sílaba tônica. Então, começou aí a nossa regra. Se o meu prefixo ele termina em vogal átona e o segundo elemento iniciar por mesma vogal que termina, ó, gente, o meu prefixo aqui, o que acontece? Taca ali o hífen, tá aqui, ó. Por isso que anti-inflamatório é hifenizado. Tranquilo? Agora, olha só, vamos lá, né? Se eu tivesse o mesmo prefixo, o prefixo anti, tá? Mais a palavra semita, tá? Eu quero antissemita. E aí, gente, como é que ficaria antissemita? Tá? Ó, percebe que, de novo, nós temos aqui um prefixo terminado em vogal átona, que é o anti, certo? Só que o segundo elemento, olha só, não começa por mesma vogal que termina. Então, esquece o hífen. Aí tu já sabe que vai juntar tudo, certo? Só que tem um detalhe, olha só, né? O segundo elemento inicia por S. Se o segundo elemento inicia por S, pessoal, eu vou juntar tudo, mas eu vou dobrar esse S. Por isso que antissemita hoje é tudo junto e sem hífen. Tranquilo? Vamos pegar só mais um exemplo aqui? Vamos, olha só. Vamos pegar a palavra autoestima, que está ali para a gente, ó. Eu tenho auto, né, mais estima, tá? Por enquanto, vamos começar pelo auto. O que é o auto? Auto é um prefixo, tá? Como é que termina esse prefixo? Termina em vogal. Essa vogal é átona ou é tônica? Deixa eu ver. Auto. Opa, peraí. A sílaba tônica é au. Opa, aqui, cortei errado. A sílaba tônica é o au, né, pessoal? Beleza. Então, ele termina em vogal átona. Tá aqui. Prefixo terminado em vogal átona. Se o segundo elemento, ó, e aí é que vem o erro. Tem gente que pensa assim, ó, se o segundo elemento começar por vogal, coloca hífen. Não. E se o segundo elemento começar por mesma vogal, percebe que estima não começa por mesma vogal. Por isso que autoestima é tudo junto e sem hífen. Tranquilo? Agora, ô Marx, quer dizer então que se fosse auto-operação, por exemplo, auto-operação. Não sei como alguém faria isso, mas enfim, né? Uma auto-operação. Beleza, essa auto-operação, como é que ficaria, pessoal? Aí ficaria com hífen. Por quê? Porque operação começa pela mesma vogal que termina o meu prefixo, que é o prefixo auto, que é um prefixo terminado em vogal átona. Tranquilo?
Beleza? Então, a autoestima tu já sabe como é que é, né? A autoestima vai ser tudo junto. Então, a gente já está aqui, ó, entre as letras B de Brasil e C de Canadá. Agora, falta ver o autorretrato. Vamos lá, ó. Retrato, pessoal, começa com o mesmo vogal que termina o meu prefixo? Não, não começa. Depois, vocês vão perceber que surge a figura do H aqui também, mas eu nem estou trabalhando a figura do H, tá? Percebe que retrato inicia por R, então tu já sabe, vai juntar tudo. Só que tem um detalhe. Como ele inicia por R, o que a gente faz? A gente dobra o R, pessoal. Por isso que autorretrato, ó, é tudo junto e com dois R's, o que vai nos trazer como gabarito para essa questão a letra B de Brasil. Fechou, pessoal? Então tá, toma cuidado, né, que essas questões aí de hífen são questões relacionadas a aspectos ortográficos, mas principalmente questão do hífen, pessoal. Nossa, é um caos, né? Por quê? Porque a gente estuda várias regrinhas, várias particularidades e quase todas elas têm exceções. Mas enfim, tá? Aqui uma questãozinha que cai bastante em prova, essa questão relacionada aí, relacionando o hífen a prefixos terminados em vogal átona, tá? Te liga nisso, aliás, fica a dica, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. No nosso canal nós temos aqui alguns vídeos falando justamente de hífen também, tá? Eu faço até uma brincadeira com algumas músicas aí de sertanejo e tal, dá uma olhadinha que vale a pena, com certeza tu vai entender bem essa parte, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, por favor, mais uma vez, tá? Se gostou, dá um joinha aqui, importante isso pra gente, e nos vemos na próxima questão. Até lá, tchau!